30 metros de altura, 27 toneladas de ouro puro só nas paredes internas, colunas de bronze de 8 metros pesando 34 toneladas cada uma, paredes inteiras revestidas em cedro importado do Líbano, pisos de cipreste polido, querubins gigantes de 4,5 metros folheados a ouro. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício religioso, foi a construção mais cara, mais grandiosa e tecnicamente mais avançada do mundo antigo. Levou 7 anos para ficar pronto. Consumiu mais ouro do que qualquer outra estrutura conhecida da época. E aqui está o detalhe que ninguém consegue explicar. As pedras da fundação pesavam até 400 toneladas, sem guindastes, sem polias de metal, sem rodas apropriadas. Como blocos desse tamanho foram cortados, transportados e encaixados com precisão milimétrica há 3.000 anos? Engenheiros modernos olham para os números e ficam sem resposta. Porque não era apenas grandioso, era impossível. Nesse vídeo, você vai descobrir as técnicas, os materiais e os segredos por trás da obra mais impressionante da antiguidade. E no final, vai entender por que, até hoje, ninguém conseguiu replicar o que Salomão construiu. O primeiro problema era simples de entender, mas brutal de resolver. Para criar a fundação do templo, Salomão não queria pedras comuns. Ele queria as maiores pedras já cortadas em Israel. 1 Reis, capítulo 5, versículo 17, usa uma expressão específica: pedras grandes e pedras caras. Arqueólogos que estudaram a plataforma do segundo templo, construído depois no mesmo local, encontraram blocos de mais de 400 toneladas. 400 toneladas. É o peso de 60 elefantes adultos. Agora, imagine cortar isso de uma montanha, sem dinamite, sem serras elétricas, sem nada moderno. 80.000 homens foram designados apenas para essa tarefa. Cortar pedras. Eles trabalhavam em pedreiras espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. Acordavam antes do sol nascer. Caminhavam até as áreas de extração e começavam o trabalho mais perigoso da obra. Porque você não simplesmente bate na rocha até ela quebrar. Não quando precisa de precisão. Não quando cada bloco precisa encaixar perfeitamente no templo. E, principalmente, não quando há uma regra que muda tudo. Nenhum som de ferramenta de ferro podia ser ouvido no canteiro de obra. Isso está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Significava que as pedras tinham que sair prontas das pedreiras. Cada corte, cada ângulo, cada superfície lisa, tudo feito longe do templo. A técnica usada era ancestral, mas genial. Primeiro, os cortadores identificavam onde queriam rachar a rocha. Riscavam linhas usando pedras mais duras que o calcário. Depois, abriam buracos pequenos e profundos ao longo dessas linhas. Inseriam cunhas de madeira seca. E então, jogavam água. A madeira absorvia a água e inchava. A pressão aumentava. E depois de horas, às vezes dias, a rocha rachava exatamente onde planejaram. Sem explosivos, sem ruído de martelos batendo em cinzéis de metal. Apenas o som surdo da pedra se partindo. Mas cortar era só a primeira parte. Cada bloco precisava ser moldado, alisado, medido. Isso exigia outro tipo de trabalhador. Homens experientes que sabiam ler as marcas dos arquitetos. Por que não havia desenhos detalhados em papel? As instruções vinham gravadas nas próprias pedras, símbolos que indicavam onde aquele bloco específico seria colocado no templo. Se errasse, o bloco não serviria. 400 toneladas de pedra viravam lixo. O trabalho nas pedreiras não era apenas difícil, era mortal. Desabamentos aconteciam. Blocos mal calculados rolavam montanha abaixo, esmagando quem estivesse no caminho. Não havia equipamento de segurança. Não havia hospitais próximos. Se você se machucava gravemente, suas chances de sobreviver eram mínimas. E mesmo assim, 80.000 homens acordavam todo dia e voltavam para aquelas montanhas. Por quê? Porque para os israelitas em sistema de turnos, era trabalho pago com direito a voltar para casa. Para os cananeus em trabalho forçado, não havia escolha. 1 Reis, capítulo 9, versículo 21, diz que Salomão os sujeitou a trabalhos forçados, que duram até os dias de hoje.
eles cortavam pedras ou enfrentavam punição. Mas cortar a pedra era só o começo do problema, porque depois vinha a parte que matava mais gente que qualquer outra. Como você move 400 toneladas de pedra por quilômetros de montanha sem máquinas? E por que tantos homens morriam tentando? Imagine a cena. Uma corda arrebenta sob a pressão. A pedra para de repente. Homens à frente caem. Outros ficam presos embaixo do bloco sem chance de escapar. Acidentes assim não eram raros. Eram parte da rotina brutal desse trabalho. Porque o segundo desafio era pior que o primeiro. Você já cortou a pedra. Ela está pronta, perfeitamente moldada. Agora precisa levá-la até Jerusalém. E ela pesa 400 toneladas. Como você move isso? 70 mil homens foram designados exclusivamente para carregar. Não cortavam, não construíam, só transportavam. E a técnica que usavam parecia simples no papel, mas era infernal na prática. Rampas de terra. Eles construíam rampas gigantescas de terra compactada, subindo e descendo as montanhas. A pedra era colocada sobre troncos de árvore grossos que funcionavam como rolos. Cordas de fibra vegetal, grossas como braços humanos, eram amarradas ao redor do bloco. E então começava o trabalho mais brutal da obra: puxar. Centenas de homens seguravam as cordas. Um supervisor gritava comandos ritmados para que todos puxassem ao mesmo tempo. Puxar, parar, reposicionar os troncos que ficaram para trás. Puxar de novo. A pedra se movia centímetros, às vezes apenas alguns dedos por vez. Um bloco de 400 toneladas podia levar semanas para percorrer 5 quilômetros. E durante todo esse tempo, os homens dormiam ao lado da pedra. Comiam ali. Não largavam até ela chegar ao destino. Mas aqui está o detalhe que faz tudo pior. As cordas não eram eternas. Fibras vegetais aguentam peso, mas têm limite. Sob pressão constante, elas começavam a se desgastar. Fios se rompiam um por um. E quando a corda finalmente cedia, não era só ela que ia embora. O peso se redistribuía de forma violenta. Homens eram arremessados para frente, outros ficavam presos. A pedra, sem controle, às vezes deslizava para trás, esmagando quem estivesse no caminho. Não havia seguro, não havia indenização para a família. Você morria e outro homem tomava seu lugar na corda no dia seguinte. Os israelitas que trabalhavam em turnos tinham uma vantagem: 1 mês puxando pedras, 2 meses em casa. Eles aguentavam porque sabiam que ia acabar. Mas os cananeus em trabalho forçado não tinham essa esperança. Eles puxavam até a obra terminar. 7 anos. Alguns não sobreviveram aos primeiros meses. Exaustão, ferimentos, doenças causadas por dormir ao relento. A mortalidade entre os carregadores era a mais alta de toda a obra. E mesmo assim, o trabalho não parava, porque Salomão tinha prazos a cumprir. Agora vem a parte impressionante. Quando a pedra finalmente chegava ao canteiro de obras em Jerusalém, ela não podia ser tocada. Lembra da regra? Nenhum som de ferramenta de ferro. Isso significava que o trabalho de posicionamento tinha que ser perfeito. Se a pedra estivesse um dedo fora do lugar, não dava para bater com o martelo e ajustar. Você teria que puxar ela de volta, reposicionar os rolos, tentar de novo. Por isso, os supervisores eram implacáveis. Mediam tudo, conferiam cada ângulo. E se algo estava errado, a culpa caía sobre os carregadores. Punições eram severas, chicotadas, redução de ração, às vezes coisa pior. Mas transportar pedras gigantes não era o único problema impossível. 200 quilômetros separavam Jerusalém das florestas do Líbano. E Salomão precisava de milhares de troncos de cedro. Como você traz madeira de outro país sem caminhões? E quantos homens morreram no caminho? O problema não era só distância, era o que a distância significava. 200 quilômetros separavam Jerusalém das florestas de cedro no Líbano. 200 quilômetros de montanhas, vales, rios e território estrangeiro. E Salomão precisava de milhares de troncos. Cedro era a madeira mais nobre do mundo antigo. Resistente, aromática, quase indestrutível, usada por reis para construir palácios e templos. Mas
crescia apenas nas montanhas libanesas. Israel não tinha. Então, Salomão fez o que qualquer líder faria: comprou. A negociação com o Irão, rei de Tiro, está registrada em 1 Reis, capítulo 5, versículos 6 a 11. Irão forneceria os lenhadores especializados e todo o cedro necessário. Em troca, Israel pagaria 20.000 coros de trigo por ano. Isso equivale a mais de 4 milhões de litros. E mais 20.000 batos de azeite, outros 2 milhões de litros. Era um acordo comercial absurdamente caro. Mas Salomão não tinha escolha. Sem cedro, não havia templo. 10.000 israelitas foram designados para trabalhar no Líbano. Mas eles não ficavam lá o tempo todo. 1 Reis, capítulo 5, versículo 14, explica o sistema. 1 mês no Líbano, 2 meses em casa. Adoniram era o supervisor responsável por organizar os turnos. Todo mês, 10.000 homens subiam para as montanhas libanesas. Trabalhavam ao lado dos lenhadores sidônios, que eram especialistas. Derrubavam cedros gigantescos que tinham séculos de idade. Depois, cortavam os troncos em tamanhos transportáveis. E então, vinha a parte mais complicada: levar isso até Israel. O transporte era dividido em 2 etapas. Primeira etapa, por mar. Os troncos eram amarrados uns aos outros, formando jangadas enormes. Empurradas e guiadas por barcos menores, essas jangadas flutuavam pelo mar Mediterrâneo até o porto de Jope, que hoje é parte de Tel Aviv. A viagem levava dias. Tempestades eram comuns. Às vezes, as cordas arrebentavam e troncos se perdiam no mar. Mas era o jeito mais rápido de mover madeira pesada por longas distâncias. Segunda etapa, por terra. De Jope até Jerusalém são cerca de 60 quilômetros. Parece pouco, mas cada tronco de cedro pesava toneladas. Eles usavam a mesma técnica das pedras, troncos menores como rolos, cordas, centenas de homens puxando. A diferença é que madeira é mais frágil que pedra. Se você deixasse o cedro arrastar no chão, ele arranhava, rachava, perdia qualidade. Então, o cuidado tinha que ser dobrado. E o tempo? Muito maior. Um único tronco podia levar semanas para chegar. Os homens que faziam esse trabalho dormiam ao relento. Comiam rações básicas de pão, lentilhas e água. Muitos adoeciam, febres, infecções, exaustão. Não havia médicos especializados. Se você ficasse doente demais para trabalhar, era substituído. E se morresse? Sua família recebia a notícia semanas depois, quando seu turno terminasse e você não voltasse para casa. Era um sistema brutal, mas eficiente, porque no final das contas, o cedro chegava. E cada tronco que entrava em Jerusalém era uma peça a mais do quebra-cabeça mais grandioso já construído. Mas trazer pedras e madeira era apenas metade do desafio. Porque havia uma regra que tornava tudo 10 vezes mais difícil. Uma regra que ninguém podia quebrar. E se quebrasse, a punição era imediata e severa. Como você constrói em silêncio absoluto? Pense no que aconteceria se um trabalhador batesse um martelo na pedra por acidente. O som ecoaria pelo canteiro. Supervisores viriam correndo. Não importaria a desculpa. A punição seria imediata e severa. Porque havia uma regra acima de todas as outras. Uma regra que tornava a construção do templo diferente de qualquer obra já feita. Nenhum som de ferramenta de ferro podia ser ouvido no canteiro. Nenhum. Isso não era sugestão. Não era preferência. Era ordem direta registrada em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. E quem quebrava essa regra, pagava caro. Mas aqui está a pergunta que ninguém responde facilmente. Como você constrói um edifício de 30 metros de altura, com blocos de centenas de toneladas, usando vigas de cedro gigantescas, sem fazer barulho? Como encaixa pedra em pedra sem ajustar? Como corrige erros sem martelar? A resposta estava na preparação. Tudo tinha que sair perfeito das pedreiras e das oficinas de carpintaria. Cada pedra cortada no tamanho exato, cada viga de cedro medida ao milímetro. Cada encaixe planejado com antecedência. Porque quando o material chegasse ao Monte Moriá, onde o templo estava sendo erguido, não haveria segunda chance.
Os arquitetos e mestres construtores usavam um sistema de marcação. Símbolos eram gravados nas pedras ainda nas pedreiras, letras hebraicas, números, sinais que indicavam a posição exata de cada bloco. Quando a pedra chegava em Jerusalém, os construtores liam as marcas e sabiam onde colocá-la. Não precisavam medir de novo, não precisavam ajustar com cinzéis. Apenas encaixavam. E se encaixasse errado? Então o erro estava lá atrás, nas pedreiras, e alguém seria punido por isso. O trabalho no canteiro era tenso, silencioso. Centenas de homens movendo pedras gigantescas sem poder falar alto, sem poder usar ferramentas de metal. Usavam alavancas de madeira, cunhas, cordas, movimentos lentos e calculados. Um bloco fora do lugar significava desmontar parte da estrutura e recomeçar. E tudo isso sem bater, sem serrar, sem martelar. O nível de coordenação exigido era absurdo. Um erro de comunicação e toneladas de pedra caíam sobre trabalhadores. Mas por que essa regra existia? A explicação está no propósito do templo. Não era um palácio comum, era a casa de Deus, um lugar sagrado onde o próprio Criador habitaria. E Deus havia ordenado que o local fosse tratado com reverência absoluta, desde o primeiro dia de construção. Barulho de ferramentas de ferro era considerado profano, então o trabalho tinha que ser feito em santidade, em silêncio, como se cada pedra colocada fosse um ato de adoração. Os 3.300 supervisores tinham a tarefa de garantir isso. Eles circulavam o tempo todo, observavam cada movimento, ouviam cada som, e ao menor sinal de desobediência, agiam. As punições variavam: chicotadas para infrações leves, redução de ração, trabalhos ainda mais pesados e, em casos extremos, expulsão da obra. Para os cananeus em trabalho forçado, ser expulso podia significar prisão ou coisa pior. Para os israelitas em turnos, significava desonra pública. Então todos obedeciam. Trabalhavam em silêncio e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, o templo subia, pedra por pedra, sem som, sem erro. Mas construir em silêncio era apenas parte do desafio, porque o templo não podia ser apenas grande, precisava brilhar. 27 toneladas de ouro puro revestindo paredes inteiras. Como você trabalha com essa quantidade de metal precioso? E quem era o homem que Salomão trouxe de outro país para fazer isso? O calor era insuportável. Fornalhas queimavam dia e noite derretendo ouro. Homens suados martelavam placas finas sobre moldes de madeira. Outros poliam superfícies até brilharem como espelhos. E no centro de tudo, um homem chamado Hurão observava cada detalhe. Ele não era israelita, era fenício, vindo de Tiro, assim como o cedro, contratado pessoalmente por Salomão, porque ninguém em Israel dominava a metalurgia como ele. Segundo Reis, capítulo 7, versículos 13 e 14. Hurão era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era de Tiro, artífice em bronze. Ele estava cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer toda a obra de bronze. Mas bronze não era o maior desafio. Era o ouro, 27 toneladas dele. 1 Reis, capítulo 6, versículos 20 a 22, descreve como o interior do templo foi revestido. O oráculo, o Santo dos Santos, média 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Tudo ali foi coberto de ouro puro. As paredes, o teto, o chão. Não era pintura, não era folheado fino. Eram placas de ouro batido pregadas sobre cedro. E o trabalho de preparar essas placas era brutal. Ouro puro é macio, maleável. Você pode martelá-lo até ficar fino como papel sem que ele rache. Mas isso exige técnica. Artesãos especializados aqueciam pequenas quantidades de ouro até ficarem macia. Depois martelavam sobre bigornas de pedra. Batiam, viravam, batiam de novo, até conseguir placas uniformes e finas. Cada placa levava horas para ser feita, e eram necessárias milhares delas para cobrir todas as superfícies do templo. O trabalho não parava. Fornalhas funcionavam sem cessar. Lenha
era queimada em quantidades absurdas para manter o calor necessário. Homens trabalhavam em turnos porque ninguém aguentava mais que algumas horas perto do fogo. O suor escorria, as mãos ficavam queimadas, mesmo usando trapos grossos para segurar as ferramentas. E o ouro vinha de tributos, de minas controladas por Salomão, de presentes de reis estrangeiros. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, diz que Salomão recebia 660 talentos de ouro por ano. Isso equivale a mais de 22 toneladas anuais. Boa parte disso ia direto para o templo. Mas ouro não cobria apenas paredes. Havia objetos, querubins gigantes de madeira, folheados em ouro, cada um com 4,5 metros de altura, asas abertas, tocando as paredes do Santo dos Santos, o altar de incenso, feito inteiramente de ouro, mesas, utensílios, correntes, tudo brilhava. E a fabricação dessas peças exigia outro nível de habilidade. Escultores moldavam a madeira. Depois, os metalúrgicos aplicavam o ouro. Martelavam folhas finas sobre as formas esculpidas. Poliam até não haver imperfeições. Era arte e engenharia ao mesmo tempo. Hurão supervisionava tudo pessoalmente. Ele não era apenas um trabalhador. Era o mestre. O especialista trazido de fora, porque Israel não tinha ninguém no mesmo nível. E ele entregou as colunas de bronze chamadas Jaquim e Boaz, cada uma com 8 metros de altura, o grande tanque de bronze para purificação, sustentado por 12 bois de metal, tudo isso feito sob comando dele. E quando terminaram, quando a última placa de ouro foi fixada, quando o último objeto foi polido, o templo não era mais apenas uma construção. Era uma maravilha que refletia luz como nenhuma outra estrutura na terra. Mas nem todo o ouro, toda a madeira e todas as pedras significavam nada sem uma coisa: coordenação. Como você organiza 150 mil trabalhadores espalhados por diferentes lugares fazendo tarefas diferentes? E como você garante que tudo fique pronto em 7 anos exatos, sem atraso? 7 anos, 2.555 dias. Esse era o prazo. Não havia extensão. Não havia negociação. Salomão havia prometido a Deus que o templo ficaria pronto no 11º ano do seu reinado. E se você acha que coordenar 5 pessoas já é difícil, tente imaginar coordenar 150 mil. Trabalhadores espalhados por pedreiras, florestas no Líbano, oficinas de metalurgia e o canteiro central em Jerusalém. Cada grupo fazendo uma tarefa diferente, cada tarefa dependendo de outra. Um atraso em qualquer ponto travava tudo. Como você garante que isso não vire um caos total? A resposta está nos supervisores. 3.300 dele. 1 Reis, capítulo 5, versículo 16, registra o número exato. Esses homens não carregavam pedra, não cortavam cedros, não martelavam ouro. Eles organizavam, fiscalizavam, garantiam que cada trabalhador estivesse no lugar certo fazendo a tarefa certa, no momento certo. E acima deles havia 550 chefes principais. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 23, esses comandavam todo o projeto. Respondiam diretamente a Salomão, e a pressão sobre eles era imensa. O sistema funcionava como uma máquina militar. Cada supervisor controlava cerca de 45 trabalhadores. Eles conheciam cada homem pelo nome. Sabiam quem era bom em quê, quem era confiável, quem precisava de vigilância constante. Todo dia pela manhã, antes do sol nascer, os supervisores reuniam seus grupos, distribuíam as tarefas do dia, explicavam o que precisava ser feito e depois fiscalizavam até o pôr do sol. Se alguém faltasse, era substituído imediatamente. Se alguém trabalhasse devagar, recebia a advertência. Na terceira advertência, vinha punição. Mas não era só sobre punir. O sistema também tinha recompensas. Israelitas que completavam seus turnos de um mês recebiam pagamento em trigo, azeite e vinho, suficiente para sustentar a família pelos 2 meses seguintes em casa. Alguns supervisores ofereciam porções extras para equipes que terminavam mais rápido. Isso criava competição saudável. Grupos queriam ser os melhores, trabalhavam com mais empenho e a obra avançava.
Agora vem o detalhe que impressiona. Nos 7 anos de construção, nenhum grande desastre parou o projeto. Não houve revolta dos trabalhadores. Não houve guerra que desviasse recursos. Não houve praga que matasse milhares. A obra seguiu. Pedra após pedra, viga após viga, placa de ouro após placa de ouro. E no 8º mês do 11º ano de Salomão, exatamente como planejado, a última peça foi colocada. O templo estava pronto. A inauguração aconteceu meses depois, durante a festa dos tabernáculos. 1 Reis, capítulo 8, descreve a cena. Todo Israel se reuniu. Sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos. Salomão orou publicamente pedindo que Deus habitasse ali. E então, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma nuvem encheu o templo. Não era névoa comum, era a glória de Deus. Tão densa, tão intensa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, dizem que eles não podiam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. 150.000 homens haviam trabalhado para aquele momento. Muitos tinham morrido nas pedreiras, esmagados por blocos. Outros morreram puxando cordas que arrebentaram. Alguns sucumbiram ao calor das fornalhas de fundição. Mas os que sobreviveram estavam ali, vendo com os próprios olhos. O lugar que eles construíram com as mãos, agora abrigava a presença do próprio Deus. E Salomão celebrou sacrificando 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. Números que demonstravam a magnitude do que acabara de ser realizado. A obra mais impossível da antiguidade. Concluída. Agora, assista ao vídeo sobre como Nabucodonosor destruiu o Templo de Salomão. Clique no vídeo da tela e descubra como essa história terrível aconteceu. Clique agora.